aí, Legião Oculta, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E a Marvel, será que esconde coisas obscuras enquanto eu solto a vinheta? Você vai deixando seu like obscuro e se inscrevendo no canal. Nós somos Venom. Marvel e DC, o satanismo oculto. A Marvel e a DC são empresas que possuem alguns dos heróis mais populares do mundo, mas nos quadrinhos, filmes e muitos outros conteúdos com personagens da Marvel e DC podemos encontrar simbolismos obscuros e até referências diabólicas que veremos no decorrer desse vídeo. Ele é o diabo! A Hydra criou um mundo tão caótico que a humanidade está pronta para sacrificar a própria liberdade em troca de segurança. No filme Capitão América 2, existe uma organização mal intencionada chamada Hydra. Povos possuem 8 tentáculos, mas o logotipo da organização possui apenas 6. Um fato curioso, podemos ver que os tentáculos do povo se parecem muito com o número 666. Seria talvez um fato aleatório ou talvez uma possível mensagem subliminar. Não sabemos. Em um trecho do filme, podemos ver que da mesma forma que os Illuminati das teorias da conspiração, a Hydra também pretende dominar o mundo e criar uma nova ordem mundial. Quando o processo de purificação for completado, a nova ordem mundial da Hydra surgirá. Nós vencemos, capitão. Segundo algumas teorias da conspiração, os Illuminati seriam um grupo formado por pessoas poderosas que agem secretamente com o objetivo de criar uma nova ordem mundial. A Marvel, por sua vez, também possui um grupo que explicitamente é chamado de Illuminati, que, semelhante aos Illuminati das teorias da conspiração, são um grupo de super-heróis que também agem por trás das cortinas de grandes eventos do universo Marvel. O Homem de Ferro é um dos integrantes do grupo chamado Illuminati. No filme Homem de Ferro 2, é possível ver o que parece ser uma possível mensagem subliminar. Quando paramos a imagem, podemos ver a palavra Illuminati como um dos aplicativos na tela do celular de Tony Stark, o Homem de Ferro. Entre os membros dos Illuminati da Marvel também estaria o personagem chamado Doutor Estranho, um personagem associado a símbolos e gestos um tanto obscuros. Nessa foto, o ator caracterizado como o personagem que interpreta no cinema aparece fazendo um gesto um tanto estranho sobre o seu olho. Nessa outra imagem, além da mão chifrada, vemos o mesmo gesto. Por coincidência ou não, esse mesmo gesto também é feito pela diabólica figura de Baphomet, que no satanismo seria uma representação de Satanás. Outro gesto obscuro feito pelo Doutor Estranho é o já muito conhecido gesto da mão chifrada, que às vezes é feito pelo personagem quando usa seus poderes. Outro
personagem da Marvel, o Homem-Aranha, também é visto fazendo o mesmo gesto da mão chifrada que o personagem faz para soltar as suas teias. Em um jogo do Homem-Aranha para PlayStation 4, em um dos prédios que aparecem no cenário, é possível ver o simbolismo do olho que tudo vê explicitamente estampado na parede. Esse é o personagem chamado Mistério. No seu traje também é possível ver o simbolismo de um olho. No filme Homem-Aranha Longe de Casa, numa cena com esse personagem, o simbolismo do olho que tudo vê aparece no momento que esse personagem usa seus poderes. Nós somos Venom. Venom é outro personagem muito conhecido dos quadrinhos da Marvel. No filme desse personagem, um fato nos chama atenção. Vemos mais uma vez o simbolismo do olho que tudo vê, dessa vez estampado na camiseta do ator principal. Seria apenas um fato aleatório ou poderia talvez haver alguma intenção obscura por trás disso? Esse é o personagem da Marvel chamado Daimon Hellstrom. Nos quadrinhos, esse personagem é chamado de Filho de Satã, mas apesar de ser chamado assim, esse personagem também é mostrado como um herói que usa suas habilidades para lutar contra o mal. Sua irmã também tem um nome um tanto sinistro, Satana. O que eu odeio mais que tudo é um mentiroso, um charlatão. Alguém que não acredita no que diz. No universo da DC, encontramos outro personagem explicitamente diabólico chamado Lúcifer. Esse personagem completamente satânico dos quadrinhos inspirou um seriado com uma visão completamente distorcida de Lúcifer, o diabo, como alguém que não gosta de mentiras e ajuda a polícia a solucionar crimes. Uma visão completamente distorcida e diferente do que a Bíblia diz, que tenta mostrar Lúcifer, o pai da mentira, como um verdadeiro herói. No seriado, ainda vemos blasfêmias absurdas contra Deus. Seu cretino, cruel e manipulador! Isso foi tudo parte do seu plano. Você é um pai manipulador, arrogante e covarde. Então você... Todas as coisas ruins que aconteceram pela eternidade vieram de você, não de mim. São parte do plano de Deus. Eu quero que se desculpe, não. Não, eu exijo penitência. Você deve pagar por tudo o que fez. Não. Não, pai. Esse é quem você me tornou quando me mandou embora. Agora desculpe-se. E então, em alguns conteúdos da Marvel e DC, encontramos alguns simbolismos e mensagens obscuras. Mas qual poderia ser o motivo para tudo isso? Estariam esses personagens talvez sendo usados para de alguma forma nos doutrinar ou passar mensagens sombrias? Seriam apenas fatos aleatórios? Ou poderia existir outros motivos para tudo isso?